Olá, meus queridos, eu sou o pastor Ricardo Vasconcelos do Ministério Família de Sucesso e hoje eu quero falar sobre o tema saúde na família. O bom da área da família é que a gente tem que ver todas as áreas e uma das áreas que eu tenho visto é a área da saúde. Deixa eu contar para vocês uma história, quem sabe você vai se identificar com aquilo que eu vou te contar. Bom, eu conheci a minha querida esposa, pastora Maíla Vasconcelos, eu pesava 67 quilos. Jogava basquete, jogava futebol, fazia academia, nadava e etc. Nós nos conhecemos, namoramos, noivamos, casamos e, gente, em muito pouco tempo, eu não sei afirmar exatamente o tempo, mas eu acredito que com 1 ano de casado eu estava pesando 82 quilos. E aí o tempo continuou passando e eu continuei engordando. E eu cheguei a pesar 98 quilos. O que acontece? Eu era uma pessoa que quando eu ouvia qualquer um falar sobre saúde, cuidar do corpo e essas coisas, primeira coisa, eu não ligava, eu não sentia mal, eu não tinha doença nenhuma, eu fazia gozação de quem falava disso, eu ainda falava, nossa, eu tenho que dormir de barriga cheia, eu vivia a vida comendo tudo o que eu queria, do jeito que eu queria, na hora que eu queria e claro, se eu fazia isso, eu fui engordando. O que acontece? Eu não tinha uma consciência. Às vezes, na tentativa ou na ideia de ser espiritual, a gente acaba não cuidando do templo do Espírito Santo e a gente acaba, às vezes, prejudicando o nosso corpo e saúde. Bom, o que acontece é que com 36 anos de idade, eu comecei a sentir os efeitos desta vida de uma comida industrializada, de uma comida desregrada, sem exercício físico, sem um sono adequado e sem uma alimentação correta. E eu, claro, não estava nem aí, não sentia nada, né? Jovem, não tinha nenhum sintoma, não sentia dor, não tinha doença, mas nesse tempo eu tive um efeito de uma pressão alta e isso me fez muito mal, eu me senti muito mal, depois uma dor enorme na perna por causa de excesso de ácido úrico e quando eu fui fazer os meus exames eu estava com os triglicerídeos explodindo. A médica me disse, olha, você não é sangue mais na veia não, você tem é graxa, é óleo. E eu comecei a perceber que eu estava com a minha glicemia alta, né, a taxa de glicose, de açúcar no sangue, e isso me despertou. Sabe por quê? Eu, sinceramente falando, nunca tive e não tenho medo de morrer. Às vezes estou no avião, turbulência, minha esposa gritando, o pessoal desesperado, eu nem ligo, às vezes estou rindo. Não tenho medo de morrer. Mas pensa numa pessoa mole para sentir dor. Pensa no homem. Homem já é mole para dor e doença. Eu 3 vezes mais. Quando tocou no meu corpo, quando eu senti dor, quando eu vi que aquilo ia prejudicar a minha vida, eu tomei uma decisão e eu comecei uma mudança na minha vida e nos meus hábitos alimentares e comecei a ver vídeos, a ler sobre o assunto, a pesquisar, a conversar. Conheci pessoas extraordinárias como a doutora Celina de Macapá, que é uma médica maravilhosa, o Dr. Aldrin de Belo Horizonte, um ortomolecular extraordinário, e eles me ajudaram muito bem como outras pessoas, e então eu comecei uma reeducação alimentar, e aí eu perdi, de 98 eu fui para 78 quilos, eu andei dando uma desregrada e hoje estou com 82, mas já estou recuperando, voltando e hoje, claro, tenho outra vida, outra saúde, consegui baixar minha pressão sem remédio, normalizei as minhas taxas, comecei a ter uma vida mais saudável, fazer reposição e aí eu queria passar algo para você muito importante, uma frase que ela precisa começar a entrar em você. Nós não vivemos para comer, nós comemos para viver e nós não podemos, gente, fazer da comida nem um vício e nem a nossa fonte de prazer. E eu percebo que muita gente tem feito isso, especialmente no meio cristão, até porque existe já uma brincadeira de muitos anos, crente não bebe, não fuma, mas come. E o povo está aí, comendo porcariada, tomando refrigerante. Sabe o que está acontecendo? Homens de Deus
têm sido ceifados antes da hora porque têm comido como pessoas que não são de Deus. Pessoas que tinham um propósito, algo para fazer e para realizar para Deus, não conseguem atingir o máximo dessa realização e desse potencial, porque não se alimentam adequadamente, não se preocupam com a saúde, com o cuidado com o corpo, que não deve ser excessivo, mas deve existir. E o que acontece? Isso afeta a saúde e a pessoa não produz, não rende o que poderia render. E aí, gente, vocês não têm ideia. Bom, talvez alguns tenham estudado, saibam tanto quanto ou mais do que eu, mas talvez você esteja como eu estava, cego, enganado, achando que todo tipo de comida é boa, é normal, e você não tem ideia como há uma série de problemas atingindo as famílias, os casamentos, os jovens, exatamente por causa da má alimentação. A falta de vitamina D, hoje, que nem é considerada mais pela medicina como simplesmente uma vitamina, mas um hormônio, é a causa de um grande número de pessoas que acha que tem depressão, que acha que está com o humor afetado, porque não tem os 30 minutos diário de sol na pele para liberar a vitamina D e poder ter equilíbrio, inclusive no bem-estar emocional, na alegria. Então, se não pode tomar sol, tem que fazer reposição. Quantas e quantas pessoas na questão da intimidade sexual com problema, por quê? Porque os hormônios estão alterados, por causa do bisfenol A, do plástico, tanta alimentação que a gente tem. Toda vez que você pega um plástico e você esquenta ele no micro-ondas ou no sol, ou você congela, o plástico libera uma substância chamada bisfenol A. Entra em contato com o seu organismo, você não sabe, o organismo não identifica aquilo. A maneira mais próxima que ele identifica é de um hormônio. Para combater isso, ele aumenta a produção do hormônio feminino e aí você tem aí sua criança, menino ou até menina, cheia de plástico na vida, comendo coisa esquentada no micro-ondas no plástico ou congelado no plástico, e aí por isso hoje as meninas com 8, 9 anos já estão entrando na puberdade, os rapazes estão com feições mais femininas, menos testosterona, que é um hormônio importante para o homem. E aí a razão de tanta coisa que tem acontecido hoje, inclusive homens numa idade de 30 anos, normal, que poderiam estar usufruindo 40 anos de um tempo de normalidade, de desejo sexual pela sua esposa ou até pelo marido, não estão vivendo isso porque a alimentação, bisfenol A, o refrigerante hoje, não tem nem o que falar, né, gente? Todo refrigerante, especialmente a Coca-Cola, é uma coisa terrível, é causador de câncer, de osteoporose, de problemas de estômago. Não há nenhuma coisa benéfica no refrigerante. Você imagina que você toma um copo de refrigerante e você precisa tomar 32 copos de água com pH alto, top, para poder você neutralizar um copo de refrigerante. Uma latinha de Coca-Cola tem em torno de 8 a 12 colheres de açúcar. E para que o seu organismo não sinta esse efeito terrível que seria você colocar 10 colheres, 12 colheres de açúcar ali num dos 300 ml de uma bebida, eles colocam ali o sódio e outras substâncias para anular, caramelo 4, meu Deus, uma coisa terrível. E aí os pais não sabem disso, começam a dar refrigerante para os filhos cedo, biscoito recheado que tem substância cancerígena e viciante, pipoca de micro-ondas que é maléfico, o sorvete é gordura trans terrível, e aí não tem tido uma alimentação saudável. As crianças crescem em depressão, com déficit de atenção, com TDAH, tudo isso ligado à alimentação de hoje, com falta de sol, tantos problemas, e isso tudo vai fazer o quê? Afetar o seu corpo, afetar a sua saúde, atrapalhar a sua produtividade, atrapalhar o seu sono, atrapalhar o seu humor, atrapalhar a sua intimidade, atrapalhar os relacionamentos. O açúcar,
ele age no cérebro trazendo vício e desejo no mesmo lugar da cocaína. Você sabia disso? O mesmo lugar que a cocaína age no cérebro para trazer o vício e o desejo é onde o açúcar vai. E as pessoas viciadas aí no açúcar e as pessoas cada vez mais obesas, e o problema não é ser gordinho, o problema é que isso está afetando a saúde, as crianças, os relacionamentos. Claro que num vídeo como esse não dá pra gente falar de tudo, mas eu quero muito estimular você a assistir, a procurar. Hoje tem o Google, a internet, né? Você pode correr atrás de um nutrólogo, nutricionista, de um ortomolecular para fazer as reposições que seu corpo precisa. A minha esposa vivia com problema de saúde. Depois que a gente começou a fazer a suplementação de óleo de alho, vitamina D, de algumas outras coisas que a gente usa, né, com o nosso médico, aquela doença aiada acabou, a gente tem disposição, é uma outra vida, é outra saúde. E olha que eu nem tô andando 100%, mas a vida já é outra só por uma mudança de hábito. Então eu quero dizer para você, querido, não morra antes da hora. Cuide da sua casinha, senão você vai sair dela. Então cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus tem um propósito na sua vida, porque você tem uma esposa, um marido para se relacionar e viver muitos anos, porque você tem coisas para viver e porque de repente você tem pessoas que te amam e até dependem de você como seus filhos. Precisamos cuidar da nossa saúde. Isso tem tudo a ver com família, isso tem tudo a ver com viver uma vida e vida com abundância. Fica essa dica aqui, grande abraço, Deus te abençoe. Ele é Jeová Rafa, o Deus que nos sara, o Deus que nos cura, mas Ele também é um Deus que nos dá sabedoria para administrar bem a nossa vida, os nossos dias e a nossa alimentação. Lembre-se sempre, Ele tem para você uma vida saudável e uma família de sucesso. Grande abraço e até o próximo vídeo no nosso canal do YouTube.